Uma mulher voltou à sua cidade natal após a morte dos pais, apenas para descobrir que herdou apenas R$ 1, enquanto seu irmão ficou com toda a fortuna familiar. Quando ela encontrou uma misteriosa chave antiga, segredos do passado vieram à tona, e suas vidas mudaram para sempre de uma forma que ninguém poderia prever. Uma história de família, redenção e amor verdadeiro. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O sol morria no horizonte quando o telefone tocou. Helena observou os raios dourados atravessarem as janelas de seu pequeno apartamento na capital. Alô? A voz grave do Dr. Mendes, advogado da família, trouxe notícias devastadoras. Acidente na estrada. Instantâneo. Sinto muito. Estamos esperando pela senhora para a leitura do testamento, concluiu ele. Quando a ligação terminou, Helena permaneceu imóvel. Olhou para a fotografia emoldurada na parede, seus pais sorrindo ao lado do velho IP amarelo da fazenda Santa Clara. Uma imagem congelada do que agora se tornara a eternidade. O antigo filósofo dizia que ninguém entra 2 vezes no mesmo rio. Helena refletiu que, às vezes, não se pode sequer retornar à margem de onde se partiu, pois ela própria já não existe mais. O ônibus serpenteava pela estrada de terra vermelha. Depois de 5 anos ausente, as paisagens familiares surgiam como fantasmas. O velho cruzeiro, o riacho dos sabiás, os campos amarelados pela proximidade da colheita. Próxima parada: São Benedito do Campo. Helena havia partido com 2 malas grandes, cheias de sonhos. Agora voltava leve de bagagem, mas pesada de coração. Helena, é você mesma. A voz familiar a fez virar-se, encontrando o rosto bondoso de Dona Zulmira, antiga empregada da fazenda. Os anos haviam curvado suas costas e embranquecido completamente seus cabelos. Dona Zulmira. Como soube que eu chegaria hoje? Nesta cidade, até o vento conta histórias. Vim buscá-la porque imaginei que não teria quem a esperasse. As palavras não ditas pesaram no ar. Seu irmão Augusto não se daria ao trabalho de recebê-la. Preparei o quarto dos fundos para você, continuou a senhora. Não é luxuoso como a fazenda, mas está limpo e arejado. Helena sentiu um nó na garganta. A fazenda, tecnicamente, ainda era sua casa, mas sabia que não seria bem-vinda lá. Deus lhe pague, Dona Zulmira. Ficarei apenas até resolver a questão do testamento. A velha senhora a fitou com olhos sábios. Alguns nós levam tempo para serem desatados, minha filha. Não se apresse em partir antes de entender por que voltou. O escritório do Dr. Mendes cheirava a livros antigos. Helena observava a porta, esperando pela chegada de Augusto. O advogado organizava documentos com metodismo obsessivo. A porta finalmente se abriu, e Augusto entrou como uma tempestade contida. Aos 32 anos, mantinha a beleza arrogante, cabelos estrategicamente desalinhados, barba por fazer, terno caro. Perdoem o atraso, disse ele sem parecer arrependido. Tive assuntos importantes para resolver. Mais importantes que o testamento de nossos pais? As palavras escaparam antes que Helena pudesse contê-las. Negócios não esperam por luto. Irmã, alguns de nós têm responsabilidades reais. Dr. Mendes pigarreou desconfortável. Bem, agora que estamos todos presentes, podemos prosseguir. O advogado começou a ler o documento formal, detalhando o acidente e finalmente chegando à distribuição da herança. A fazenda Santa Clara, com todos seus 850 hectares, instalações, maquinário, rebanho, plantações, contas bancárias e todos os investimentos financeiros. O advogado fez uma pausa. Ficam integralmente para Augusto Eduardo Campos, filho caçula. Helena piscou confusa. A palavra integralmente ecoava em sua mente. E quanto a mim? Perguntou. Para Helena Cecília Campos, filha primogênita, ele pigarreou. É destinado um envelope selado contendo a quantia de R$ 1, conforme especificação expressa de seus pais. O silêncio que se seguiu foi denso. Helena sentiu o sangue drenar de seu rosto. R$ 1, repetiu incrédula. Sim, senhorita. O advogado retirou um envelope pardo lacrado. Está aqui conforme solicitado. Helena pegou o envelope com dedos
Trêmulos, 35 anos de vida, filha primogênita, e tudo o que merecia era um único real. Deve haver algum engano, murmurou. Um sorriso discreto formou-se nos lábios de Augusto. Não há engano algum. Nossos pais sempre souberam reconhecer quem realmente se importava com o legado familiar. Naquele momento, algo se quebrou dentro dela. Não era a perda material. Helena nunca se importara com dinheiro. Era a mensagem implícita. Você não merece mais que isso. Se me dão licença, disse ela levantando-se, preciso de ar. No quarto nos fundos da casa de Dona Zulmira, Helena encarava o envelope como se ele pudesse conter não apenas uma moeda insignificante, mas também respostas. Com um suspiro profundo rompeu o lacre. Dentro havia uma única moeda de R$1 brilhante e nova, mas havia também um pequeno bilhete. Com o coração acelerado, ela o desdobrou. Para nossa filha Helena, que sempre soube que o verdadeiro valor das coisas não está no que possuímos, mas no que descobrimos. Com amor, mamãe e papai. As lágrimas que contivera transbordaram. A mensagem era enigmática, mas sugeria que havia algo mais além da aparente rejeição. Uma batida suave na porta anunciou Dona Zulmira, que entrou trazendo chá e biscoitos. Achei que precisava de algo para reconfortar o espírito. Ela sentou-se ao lado de Helena, notando o envelope aberto e a moeda. Então já sabe. A senhora sabia do testamento? Perguntou Helena surpresa. Não exatamente, mas conheço histórias demais desta família para me surpreender. Dona Zulmira fez uma pausa. Sua mãe não era mulher de gestos vazios. Se ela deixou apenas isso para você, tinha seus motivos. Que motivos justificariam deixar tudo para Augusto e apenas R$1 para mim? Às vezes, o que parece rejeição é, na verdade, proteção. Dona Zulmira pegou a moeda, examinando-a. Você conhece a história do baú da Revolução? Helena recordou vagamente as histórias sobre a Revolução de 1932, quando fazendeiros esconderam seus bens valiosos para protegê-los da requisição pelas tropas. É apenas uma lenda local, não? Tesouros escondidos que nunca foram encontrados. Lendas. Geralmente têm um fundo de verdade. Seu pai falava muito sobre essas histórias nos últimos tempos. Parecia obcecado com a ideia de proteger algo importante. Após a saída da senhora, Helena contemplou a moeda quando uma ideia surgiu. Levantou-se e foi até sua mala, retirando uma caixinha de música que pertencera à sua mãe. No fundo, escondido sob um compartimento secreto, havia uma chave antiga e enferrujada. Agora, olhando alternadamente para a moeda e para a chave, ela se perguntava se haveria alguma conexão. No dia seguinte, Helena visitou a escola municipal onde sua mãe lecionara, esperando conseguir um emprego temporário enquanto permanecesse na cidade. Margarida, antiga colega de sua mãe e atual diretora, recebeu-a com compaixão, mas logo seu semblante mudou quando Helena mencionou o verdadeiro motivo de sua visita. Oh, Helena, a vaga que tínhamos foi preenchida ontem mesmo. Ontem? Helena franziu o senho, tão rápido após. Seu irmão Augusto esteve aqui. Margarida parecia desconfortável. Ele indicou a esposa de um associado para a posição. Como presidente do conselho escolar, ele tem essa prerrogativa. A revelação atingiu Helena como um tapa. Seu irmão não apenas herdara toda a fortuna familiar, mas também estava bloqueando qualquer possibilidade de ela se estabelecer na cidade. Ao sair da escola, Helena sentiu o peso da rejeição. A mensagem de Augusto era clara. Ele a queria longe da cidade. Seus pés a levaram instintivamente para a pequena igreja matriz. Lá, encontrou uma figura solitária nos bancos da frente. Helena? Helena Campos? Ao virar-se, sentiu o coração saltar. Diante dela estava Rafael Neves, seu primeiro amor. Agora, aos 35 anos, Rafael havia se transformado em um homem impressionante. Alto, cabelos castanhos levemente grisalhos nas têmporas e os mesmos olhos verde-oliva que sempre a hipnotizaram. Rafael. Não sabia que estava em São Benedito. Voltei. Há 2 anos. Abri um escritório de advocacia depois de uma década em São Paulo. Queria criar meu filho em um lugar mais tranquilo. Filho? Não sabia que tinha se casado.
Viúvo. A palavra saiu pesada. Carolina faleceu durante o parto. Tenho criado Pedro sozinho com a ajuda de minha mãe. Sinto muito. Rafael assentiu. Ouvi sobre o testamento. Ele finalmente disse. Esta cidade não guarda segredos por muito tempo. Helena sentiu o rosto esquentar. Não estou julgando, Helena. Rafael aproximou-se. Na verdade, achei o testamento tão incomum que me perguntei se você não gostaria de uma segunda opinião profissional. Você quer analisar o testamento? Se me permitir. Conheci seus pais. Eles não eram pessoas injustas. Deve haver mais nessa história do que aparenta à primeira vista. Helena sentiu uma centelha de esperança acender. Quando podemos nos encontrar? Hoje à tarde no meu escritório? Fica na Rua das Acácias, número 27. Estarei lá. E Rafael? Obrigada. Ele sorriu, despertando memórias adormecidas de tardes de verão sob as mangueiras da praça. No escritório de Rafael, Helena entregou a cópia do testamento que solicitara ao Dr. Mendes. Após examiná-lo meticulosamente, Rafael ajustou os óculos. Encontrei algo estranho. Há referências a um anexo que deveria acompanhar o envelope com o real, uma carta pessoal de seus pais, mas não vejo essa carta aqui. Carta pessoal. Helena franziu o senho. O Dr. Mendes não mencionou nada sobre uma carta. Isso é bastante irregular. Um anexo referenciado no testamento principal deveria obrigatoriamente ser incluído na leitura oficial, a menos que... Ele hesitou. A menos que alguém deliberadamente o tenha omitido. Rafael olhou-a nos olhos. Helena, algo não está certo nesse testamento. Mas o que Augusto estaria escondendo? Não sei, mas pretendo descobrir. Enquanto isso, mantenha os olhos abertos. Qualquer coisa relacionada à sua família pode ser importante. Helena pensou na chave misteriosa em sua caixinha de música, mas algo a fez hesitar. Tenha cuidado, advertiu Rafael ao despedirem-se. Se estiver certo, seu irmão não vai gostar de saber que estamos investigando o testamento. Se você está gostando, se inscreva no canal. Deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Continuando a história. Nos dias seguintes, placas de vende-se começaram a aparecer em várias partes das terras da fazenda Santa Clara. Caminhões de grandes empresas agrícolas circulavam pelas estradas e homens em ternos caros eram vistos. Com Augusto, Helena decidiu caminhar até os limites da propriedade e notou trabalhadores rurais deixando a fazenda com seus pertences. Seu Joaquim, chamou ela reconhecendo o antigo capataz. O que está acontecendo? O homem de meia idade, pele curtida pelo sol, parou. Ah, dona Helena, seu irmão está dispensando quase todo mundo. Diz que vai mecanizar a produção. Mas meus pais sempre fizeram questão de manter as famílias que trabalharam por gerações na fazenda. Os tempos mudaram, minha filha. Joaquim ajustou o chapéu. Seu Augusto vendeu o lote norte para a Companhia Agrícola Progresso e está negociando o setor oeste com empresários da capital que querem construir um condomínio. Helena sentiu o estômago revirar. O lote norte era onde ficava o antigo pomar e a nascente que abastecia várias propriedades. O setor oeste abrigava a reserva de mata nativa que seu pai sempre preservara. Ao chegar à antiga ponte que marcava a divisa, surpreendeu-se ao encontrar Rafael. Soube que estaria aqui, disse ele. Vim te encontrar porque descobri algo importante sobre seu irmão. Ele olhou ao redor. Augusto está endividado até o pescoço. Apostas e investimentos fracassados, empréstimos com agiotas. Como você sabe disso? São Benedito é pequena, Helena. Isso explica a pressa em vender as terras. Ele precisa de dinheiro rápido. Helena absorveu a informação. Por isso meus pais podem ter decidido me deixar apenas R$1 para proteger a herança de credores? É uma possibilidade, mas ainda acho que há mais nessa história. Rafael hesitou. Helena, você precisa voltar à casa principal da fazenda. Se seus pais esconderam algo importante, estaria lá. Augusto jamais me deixaria entrar. Ele estará fora hoje à noite. Reunião com investidores na cidade vizinha. Rafael sustentou seu olhar. É nossa chance. Helena sentiu um arrepio. O que Rafael propunha era tecnicamente uma invasão, mas era a casa onde crescera. Se havia respostas lá, tinha o direito moral.
De procurá-las. Vamos esta noite, decidiu finalmente. A escuridão havia se instalado quando Helena e Rafael aproximaram-se da casa principal da fazenda. O casarão de 2 andares permanecia imponente sob o luar. Helena sentiu uma estranha mistura de emoções ao entrar pelos fundos da casa, usando a chave que Dona Zulmira lhe fornecera. A cozinha, antes um lugar de calor e conversas animadas, estava silenciosa e fria. Vou verificar o escritório do meu pai, decidiu Helena. Era onde ele guardava todos os documentos importantes. O escritório permanecia praticamente intocado, exceto pelas fotografias de família que haviam sido removidas, deixando retângulos mais claros nas paredes. Era o retrato de família que pintamos no meu aniversário de 30 anos, murmurou Helena, passando os dedos pela marca na parede. O último que fizemos todos juntos. De repente, algo chamou sua atenção. Uma pequena irregularidade na parede onde o quadro estivera pendurado. Aproximando-se, percebeu uma fenda quase imperceptível formando um retângulo. Rafael, me ajude. Aqui. Parece que há algo embutido na parede. Juntos aplicaram pressão até ouvirem um clique suave. Uma pequena porta camuflada se abriu, revelando um cofre embutido. O cofre tinha uma fechadura antiga. Helena imediatamente pensou na chave enferrujada da caixinha de música. Com mãos trêmulas, retirou-a do bolso. A chave entrou perfeitamente na fechadura. Quando a porta do cofre se abriu, dentro havia uma caixa de metal cuidadosamente lacrada. Ao abri-la, encontraram documentos antigos e um diário com as iniciais CM, Cecília Monteiro, o nome de solteira de sua mãe. Meu Deus, murmurou ela após ler alguns trechos. Rafael, a fazenda Santa Clara não era originalmente da família Campos. Foi comprada com o dinheiro da família da minha mãe. Rafael aproximou-se. Isso muda tudo. Se a propriedade foi adquirida com recursos de sua mãe, significa que meu irmão não tem direito exclusivo a ela, completou Helena. Continuando a explorar os documentos, encontraram escrituras antigas e um contrato matrimonial especificando claramente que a fazenda seria um bem comum do casal, não parte da herança exclusiva dos Campos. Precisamos levar isso conosco, decidiu Helena. Um ruído vindo da entrada da casa fez com que ambos congelassem. Alguém chegou, sussurrou Rafael. Devemos sair pelos fundos agora. Rapidamente Helena fechou o cofre e recolocou o retrato no lugar, enquanto Rafael guardava os documentos. Escaparam pela porta da cozinha, justamente quando luzes se acendiam na sala de estar. A tradicional festa da colheita de São Benedito sempre fora o evento mais importante do calendário local. Helena hesitou em comparecer, mas Dona Zulmira insistiu. Seria importante mostrar-se presente. Na noite da festa, Helena caminhou até a praça central, onde barracas coloridas e luzes haviam transformado o local em um cenário festivo. Helena! A voz de Rafael sobressaiu-se ao burburinho. Ele vinha em sua direção, segurando pela mão, um menino de aproximadamente 3 anos. Pedro, seu filho. Os 3 caminharam juntos entre as barracas, como uma família improvisada. Helena Campos. A voz de Augusto soou alta. Seu irmão aproximava-se, visivelmente irritado, acompanhado por 2 homens em trajes urbanos. Os investidores interessados nas terras da fazenda. Então é verdade, continuou Augusto, o hálito denunciando que já estava bebendo. Você anda se encontrando com advogados, remexendo em assuntos que não lhe dizem respeito. Os assuntos da família Campos me dizem respeito, Augusto, respondeu Helena. Ou esqueceu que também sou filha de Eduardo e Cecília? Filha. Engraçado você mencionar isso. A filha que abandonou a família para viver na capital. A filha que só voltava quando precisava de dinheiro. A filha que nossos pais praticamente deserdaram. Rafael colocou-se à frente de Helena, protegendo-a. Augusto, este não é lugar nem momento para isso. Você está causando uma cena. O nobre advogado defende sua cliente. Vocês acham que não sei o que estão tramando? Contestar o testamento? Tentar roubar o que é legitimamente meu? Ninguém está tentando roubar nada, respondeu Helena. Só quero entender por que nossos pais tomaram a decisão que tomaram. Boa sorte tentando provar qualquer coisa, irmã, retrucou Augusto antes de se afastar.
Todos os documentos importantes já foram devidamente arquivados. Na manhã seguinte, Helena encontrou seu Antônio, o carteiro aposentado, que a abordou com informações importantes. Eu trabalhei no cartório antes de me tornar carteiro, explicou o idoso. Meu sobrinho, que ainda trabalha lá, me contou que depois do acidente, houve um documento que nunca foi registrado oficialmente junto com o testamento. Uma carta pessoal que deveria ser entregue a você. Uma carta? Helena lembrou-se da menção no testamento que Rafael havia notado. O anexo ausente. Sim, senhora. Meu sobrinho viu a carta, mas ela nunca foi encaminhada oficialmente. Ele achou estranho, mas o Dr. Mendes garantiu que cuidaria pessoalmente do assunto. O idoso baixou a voz. Depois, ele ouviu uma discussão entre seu irmão e o Dr. Mendes. Algo sobre pagamento extra por um serviço especial. A implicação era clara. Augusto havia subornado o advogado para ocultar uma carta que deveria ter sido entregue a Helena. Meu sobrinho viu que a carta mencionava algo sobre o verdadeiro tesouro e confiar apenas em Helena. Helena agradeceu emocionada pela informação e correu para contar a Rafael. Isso confirma nossas suspeitas, concluiu ele após ouvir. Há um documento importante que foi deliberadamente ocultado de você. O verdadeiro tesouro, repetiu Helena, pensativa. Isso deve estar relacionado ao bilhete misterioso que acompanhava o real. E a lenda do baú da Revolução que Dona Zulmira mencionou, acrescentou Rafael. Helena, acho que seus pais esconderam algo valioso na fazenda e deixaram pistas para que apenas você pudesse encontrá-lo. Mas por quê? Por que toda essa complexidade? Talvez eles soubessem sobre os problemas financeiros de Augusto. Talvez quisessem proteger parte do patrimônio familiar da ganância do próprio filho ou dos credores dele. Helena sentiu as peças começarem a se encaixar. O real simbólico, a mensagem enigmática, a chave misteriosa, os documentos escondidos, tudo parecia fazer parte de um plano elaborado por seus pais. Há algo mais, disse Rafael. Os empresários com quem Augusto está negociando. Estive investigando essa empresa, a Companhia Agrícola. Progresso não tem histórico no ramo do agronegócio. Na verdade, trata-se de uma subsidiária de um grupo de mineração. Os olhos de Helena se arregalaram. Você acha que eles suspeitam que há algo valioso enterrado naquelas terras? É uma possibilidade. Naquele momento, um burburinho crescente vindo da praça chamou a atenção de ambos. Rafael aproximou-se da janela. Meu Deus, murmurou ele. Há uma grande fumaça vindo da direção da fazenda. O caminho até a fazenda Santa Clara nunca pareceu tão longo. Helena, Rafael e dezenas de moradores corriam pela estrada de terra, enquanto uma coluna de fumaça negra crescia no horizonte. É a área do pomar antigo, gritou alguém. O fogo começou perto da nascente. O coração de Helena apertou-se ao perceber que era exatamente a área que estava sendo negociada com a Companhia Agrícola Progresso. Ao chegarem, a cena era desoladora. Chamas altas devoravam as árvores secas do antigo pomar. Funcionários da fazenda e voluntários já formavam uma linha improvisada de combate ao incêndio. Onde está Augusto? Perguntou Helena a um dos trabalhadores. Não sei, dona Helena. Ninguém o viu desde ontem à noite. A ausência do irmão reforçava as suspeitas de Helena. Poderia o incêndio ser proposital? Sem hesitar, Helena pegou um dos baldes vazios e correu até o riacho próximo, juntando-se aos esforços para conter o fogo. Rafael fez o mesmo. Durante horas, trabalharam lado a lado com a comunidade em uma batalha exaustiva contra as chamas. Sol já começava a se pôr, quando finalmente conseguiram controlar o incêndio. Exaustos, Helena e Rafael observavam os danos. Parte significativa do pomar estava destruída, mas haviam evitado que o fogo se espalhasse para a mata nativa. Enquanto os últimos focos eram apagados, Helena afastou-se um pouco, caminhando entre as árvores carbonizadas. Algo naquela paisagem devastada despertava uma memória distante. Uma história que seu avô contava sobre uma antiga árvore solitária que marcava o local onde, segundo a lenda, uma família havia enterrado seus tesouros. O velho ipê torto, murmurou ela.
aquele que sobreviveu ao raio. Como se guiada por uma força invisível, Helena caminhou em direção a uma parte mais alta do pomar, onde uma árvore centenária, parcialmente carbonizada pelo incêndio, se destacava contra o céu alaranjado do entardecer. Aproximando-se da árvore, notou que o fogo havia exposto parte das raízes, revelando uma cavidade no solo que normalmente estaria oculta. Olhando mais de perto, percebeu que não era uma formação natural. Parecia haver uma espécie de compartimento enterrado. Rafael, chamou ela, venha ver isso. Juntos começaram a cavar cuidadosamente ao redor da abertura, encontrando uma pequena caixa metálica, enegrecida pelo tempo, mas ainda intacta. Precisa de uma chave, observou Rafael, indicando a fechadura enferrujada. Com as mãos trêmulas, Helena inseriu a antiga chave da caixinha de música. Houve um momento de resistência e depois um clique suave. Dentro da caixa, protegidos por um tecido grosso, havia joias antigas, documentos amarelados, fotografias em preto e branco e, mais importante, um envelope selado com seu nome na caligrafia de sua mãe. A carta, sussurrou Helena. A carta que Augusto e o Dr. Mendes esconderam. Com dedos trêmulos, ela abriu o envelope e começou a ler. Querida Helena, se estiver lendo esta carta, significa que você seguiu as pistas que deixamos e encontrou nosso pequeno tesouro familiar. Também significa que, provavelmente, o testamento oficial causou surpresa e dor, pelo que pedimos perdão. A decisão de deixar apenas R$ 1 simbólico para você não foi tomada por falta de amor. Foi uma forma de proteção. Nos últimos anos, percebemos que seu irmão estava envolvido em negócios arriscados e acumulando dívidas significativas. Temíamos que credores pudessem tomar tudo o que construímos. As joias que acompanham esta carta têm valor considerável. Os documentos anexos são as escrituras originais da parte norte da fazenda, que foi registrada separadamente e nunca incluída na herança oficial dos campos. Esta terra pertence legalmente a você desde seu aniversário de 30 anos, quando secretamente transferimos a propriedade para seu nome. Perdoe-nos pelo mistério e pela aparente injustiça. Agimos por amor, preocupados não apenas com a preservação do patrimônio material, mas principalmente com a proteção dos valores que sempre tentamos transmitir a você e seu irmão. Com amor eterno, mamãe e papai. Helena leu a carta 3 vezes enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Seus pais não a haviam rejeitado. Pelo contrário, haviam confiado nela para proteger o verdadeiro legado familiar. Eles transferiram a propriedade para meu nome, murmurou ela, mostrando os documentos a Rafael. Esta parte da fazenda é legalmente minha e nunca esteve incluída no testamento que beneficiou Augusto. Rafael examinou os papéis. Estes documentos são legítimos, Helena. Seus pais planejaram tudo meticulosamente. Uma voz furiosa interrompeu o momento. O que vocês estão fazendo aqui? Augusto caminhava em sua direção, seguido pelos representantes da Companhia Agrícola Progresso. Estamos prestes a finalizar a venda destas terras e não permitirei interferências. Temo que haja um problema com essa transação, interveio Rafael. Estas terras específicas não pertencem a você. Na verdade, nunca pertenceram. Do que está falando? Augusto parecia confuso. Esta parte da fazenda foi legalmente transferida para Helena há 5 anos, explicou Rafael, estendendo os documentos. Seus pais garantiram que esta área não fizesse parte da herança oficial. O rosto de Augusto empalideceu. Isso é impossível. O Dr. Mendes me garantiu... Ele se interrompeu abruptamente. O Dr. Mendes garantiu... O que, Augusto? Perguntou. Helena. Que havia ocultado a carta que deveria ter sido entregue junto com meu real. Que não havia registro desta transferência de propriedade. Os empresários trocaram olhares preocupados e se afastaram, declarando que entrariam em contato assim que a situação familiar fosse esclarecida. Sozinho e derrotado, Augusto encarou Helena com desespero. Você não entende o que está em jogo aqui. Tenho dívidas que precisam ser pagas. Entendo perfeitamente, Augusto, respondeu Helena, e é exatamente por isso que nossos pais agiram como agiram. Então vai deixar que
Me destruam? É essa sua vingança? Helena olhou para seu irmão e sentiu uma onda de compaixão atravessar a barreira de mágoa. Não, Augusto, não é assim que nossa família resolve problemas. Ela guardou cuidadosamente a carta. Podemos encontrar uma solução que não envolva destruir tudo o que nossos pais construíram. 3 semanas se passaram, desde a descoberta do tesouro familiar. Helena ocupava agora um pequeno escritório na escola municipal, onde aceitara uma posição temporária ensinando literatura. Vaga que se abriu após o escândalo envolvendo o Dr. Mendes e sua confissão de ter ocultado documentos legais. Rafael bateu suavemente na porta aberta, sorrindo ao vê-la absorta na correção de redações. Professora Campos, posso roubar 1 minuto do seu tempo? Helena levantou os olhos, retribuindo o sorriso. Durante as semanas turbulentas, Rafael havia sido seu porto seguro. Para você, advogado Neves, tenho pelo menos 2 minutos. Ele entrou, colocando uma pasta sobre a mesa. Os papéis estão prontos para assinatura. A transferência parcial conforme conversamos. Após longas negociações, Helena havia decidido compartilhar parte de suas terras recém-descobertas com Augusto, sob condições específicas. A área não poderia ser vendida, a nascente seria preservada e parte da renda seria destinada a um fundo para liquidar as dívidas do irmão. Você tem certeza disso? Perguntou Rafael. Legalmente não tem qualquer obrigação de ajudar seu irmão depois de tudo. Helena suspirou. Não estou fazendo isso por obrigação, Rafael. Estou fazendo porque é o que meus pais teriam desejado. Eles sempre quiseram que Augusto e eu nos apoiássemos mutuamente. Seu irmão tentou destruir provas, ocultar documentos e possivelmente até iniciou o incêndio. E agora está enfrentando as consequências, lembrou Helena. Não preciso adicionar mais sofrimento. Rafael a observou com admiração. Você é extraordinária, sabia? A maioria das pessoas buscaria vingança. Vingança nunca foi um bom alicerce para reconstruir. Helena pegou os documentos. Além disso, não estou lhe dando um cheque em branco. Augusto terá que trabalhar honestamente por anos para se reerguer. Durante um longo momento, apenas o tic-tac do relógio preencheu o silêncio entre eles. Helena, ele finalmente disse, sua voz mais baixa. Há algo mais que quero lhe perguntar, e não tem nada a ver com propriedades ou disputas familiares. Ela sentiu o coração acelerar. Estou ouvindo. Pedro perguntou esta manhã se você poderia vir jantar conosco. Não apenas esta noite, mas muitas outras. Rafael sorriu um pouco nervoso. Aparentemente, ele acha que precisamos de você em nossa família. E devo confessar que concordo plenamente com meu filho. Helena sentiu um calor subir pelo rosto. Rafael Neves, isso foi quase um pedido de namoro. Não há quase nisso, respondeu ele, inclinando-se sobre a mesa e tomando as mãos dela entre as suas. É exatamente isso que estou pedindo. 15 anos atrás, deixamos que os caminhos da vida nos separassem. Agora, parece que esses mesmos caminhos nos trouxeram de volta um ao outro. Helena lembrou-se de todas as noites em que pensara no que poderia ter sido. Agora, como se o universo tivesse completado um círculo perfeito, aquela possibilidade estava novamente diante dela. Seu filho é extremamente persuasivo, disse ela finalmente. Como poderia recusar um convite tão especial? A reconstrução do pomar devastado pelo incêndio tornou-se um projeto comunitário em São Benedito. Nos finais de semana, voluntários reuniam-se na fazenda para plantar mudas e restaurar a área ao redor da nascente. Em uma dessas manhãs, Helena supervisionava o plantio quando Dona Zulmira aproximou-se. O jardim está ficando bonito novamente, comentou a idosa. Sua mãe ficaria orgulhosa. Helena sorriu. Ela sempre dizia que um jardim bem cuidado é o reflexo da alma dos moradores da casa. Dona Zulmira assentiu. Falando em casa, já decidiu. O que vai fazer com a sede da fazenda? Era uma pergunta que Helena vinha evitando. A casa principal continuava parcialmente vazia desde o acordo com Augusto. Seu irmão havia preferido se mudar para um apartamento modesto na cidade, onde tentava reconstruir sua vida. Ainda não tenho certeza, admitiu Helena. É uma casa grande demais para uma pessoa só. Talvez não seja apenas para uma pessoa, insinuou Dona Zulmira,
com um brilho malicioso nos olhos. Os boatos sobre você e o advogado Neves estão correndo mais rápido que água em Ribeirão. A idosa fez uma pausa, seu semblante tornando-se mais sério. Mas não foi para falar de fofocas que vim até aqui. Há algo que preciso lhe mostrar, algo que pertencia à sua mãe. Intrigada, Helena acompanhou Dona Zulmira até um banco sob a sombra de uma mangueira. A velha senhora retirou de sua bolsa um pequeno embrulho. Sua mãe me deu isto para guardar pouco antes do acidente. Disse que um dia eu saberia quando seria o momento certo de entregar a você. Ela estendeu o embrulho. Acho que esse momento chegou. Com dedos cuidadosos, Helena removeu o tecido, revelando um pequeno livro de capa de couro. Era um álbum com fotografias antigas, recortes de jornal e anotações. Na primeira página, uma dedicatória. Para Helena, para que nunca se esqueça das raízes que a sustentam. Sua mãe começou a compilar isso quando soube que você estava decidida a partir para a capital, explicou Dona Zulmira. Ela temia que, uma vez longe daqui, você pudesse perder a conexão com sua história familiar. Continuou trabalhando neste livro por anos, mesmo depois de sua partida. Helena sentia o coração apertado enquanto virava cada página, descobrindo fragmentos da história familiar meticulosamente preservados. Havia momentos de sua própria infância, seu primeiro dia na escola, apresentações de piano, festas juninas, onde dançara com Rafael. Na última página, havia um envelope selado com seu nome. Dentro, um pequeno bilhete com a caligrafia elegante de Cecília Campos. Querida Helena, legados não são apenas terras, casas ou joias. São as histórias que carregamos, os valores que defendemos e as escolhas que fazemos. Seu pai e eu sempre soubemos que você encontraria seu próprio caminho, mesmo que isso significasse partir. Mas também acreditávamos que um dia você entenderia que pertencer a um lugar não significa estar aprisionada a ele. A verdadeira liberdade vem de reconhecer e honrar nossas raízes, mesmo quando decidimos voar. Santa Clara sempre foi mais que uma fazenda. Foi o cenário onde gerações dos Campos e dos Monteiro escreveram suas histórias de amor, superação e esperança. Agora é sua vez de decidir que capítulo você deseja acrescentar a este livro. Seja qual for sua escolha, lembre-se, você nunca está sozinha. O amor, como as raízes de um ipê centenário, permanece invisível aos olhos, mas sustenta tudo o que somos. Com amor eterno, mamãe. Helena não conseguiu conter as lágrimas. Era como receber um último abraço de sua mãe, uma bênção final para seguir adiante com suas próprias escolhas. Eles sabiam, murmurou ela. De alguma forma, mamãe e papai sabiam que eu voltaria, que encontraria Rafael novamente, que redescobriria este lugar. Dona Zulmira sorriu, seus olhos antigos cheios de sabedoria. Os pais sempre sabem mais do que revelam, minha filha, especialmente aqueles que amam o suficiente para deixar partir. A primavera chegou a São Benedito com uma exuberância incomum. No pátio da casa principal da fazenda, cadeiras brancas dispostas em semicírculos aguardavam os convidados para a cerimônia que estava prestes a começar. Helena observava os preparativos finais pela janela do quarto que fora de seus pais. O vestido simples de algodão branco com detalhes em renda, escolhido para o casamento civil, estava estendido sobre a cama. Posso entrar? A voz de Augusto soou tímida, após uma leve batida na porta. Claro, respondeu Helena. Nos 6 meses, desde a descoberta da carta, a relação entre os irmãos havia percorrido um longo caminho de reconciliação. O processo não fora fácil, marcado por conversas difíceis, mas também por pequenos gestos de aproximação. Augusto entrou segurando uma pequena caixa de madeira entalhada. Estava mais magro, com os cabelos mais curtos e uma barba bem aparada que lhe conferia um ar de maturidade. Queria te entregar isto antes da cerimônia, disse ele estendendo a caixa. Ela abriu o presente, revelando um delicado broche de prata em formato de ipê florido, uma réplica da árvore centenária que marcava o local onde encontraram o tesouro da família. É lindo, Augusto, murmurou ela, genuinamente tocada. Mandei fazer especialmente para hoje. Ele hesitou. E também é uma forma de dizer obrigado.
por não ter desistido de mim quando teria sido muito mais fácil fazê-lo. Somos família, Augusto. Isso nunca mudou, mesmo nos momentos mais difíceis. Demorei para entender o que nossos pais tentaram nos ensinar. Sobre valor, sobre legado, sobre o que realmente importa. Helena prendeu o broche no vestido. Pela janela, podiam ver Rafael chegando com Pedro, ambos elegantemente vestidos para a ocasião. Rafael é um homem de sorte, comentou Augusto. Somos ambos afortunados, corrigiu Helena. Nem todo mundo tem a chance de reencontrar um amor do passado e descobrir que ele ficou ainda melhor com o tempo. Augusto assentiu, dirigindo-se à porta. Vou deixá-la terminar de se arrumar. Daqui a pouco voltarei para acompanhá-la até o altar, se ainda me quiser nessa função. Não haveria pessoa mais apropriada, respondeu Helena com sinceridade. Sozinha novamente, ela completou os últimos detalhes, prendendo no cabelo pequenas flores brancas colhidas no jardim restaurado. Sobre a penteadeira, o diário de sua mãe e a carta encontrada no tesouro familiar estavam cuidadosamente preservados, junto com a moeda de R$1 que desencadeara toda aquela jornada. R$1. Uma quantia insignificante que, nas circunstâncias certas, revelara-se o maior tesouro possível, não pelo valor monetário, mas pelo que representava: confiança, sabedoria e um profundo amor que transcendia a própria morte. Quando Helena finalmente desceu as escadas, apoiada no braço de Augusto, foi recebida por olhares de admiração dos convidados reunidos. A cerimônia simples celebrava muito mais do que a união entre ela e Rafael. Era também um símbolo da renovação da fazenda Santa Clara, da reconciliação entre os irmãos Campos e do florescimento de novos começos. O juiz de paz conduziu a cerimônia civil, mas foram as palavras trocadas pelos noivos que realmente tocaram os corações dos presentes. Helena, disse Rafael segurando suas mãos com ternura. Quando éramos jovens, sonhamos com um futuro juntos que parecia perfeito em sua simplicidade. A vida nos levou por caminhos separados, com dores e alegrias que nos moldaram. Hoje não são dois jovens ingênuos que se unem, mas duas pessoas que conheceram perdas e aprenderam o verdadeiro valor do amor. Prometo honrar esta segunda chance que a vida nos deu. Com lágrimas contidas nos olhos, Helena respondeu: Rafael, nosso amor é como esta fazenda. Tem raízes profundas, sobreviveu a tempestades e agora floresce novamente, mais forte e mais belo do que antes. Prometo ser parceira em todos os momentos, cultivando diariamente nosso amor, nossa família e nosso legado compartilhado. Pedro, em seu papel de pajem, aproximou-se timidamente com as alianças, enquanto Dona Zulmira, sentada na primeira fila, sorria entre lágrimas de felicidade. Após a troca de alianças e o beijo que selou a união, os convidados foram conduzidos para a área do antigo pomar, agora parcialmente recuperado, onde mesas rústicas haviam sido dispostas sob as árvores para a recepção. No centro do espaço, exatamente onde o velho ipê torto havia sobrevivido ao incêndio, uma nova muda da mesma espécie havia sido plantada, um símbolo do renascimento. Durante a celebração, Helena encontrou um momento para se afastar um pouco, caminhando até a pequena elevação de onde se podia contemplar toda a extensão da fazenda. O sol começava a se pôr, banhando a paisagem com tons dourados. Rafael a encontrou ali, envolvendo-a em um abraço por trás. — Em que está pensando? Perguntou ele. — Em ciclos, respondeu Helena. Em como a vida às vezes nos leva embora apenas para nos trazer de volta, mais sábios e mais preparados. Seus pais estariam orgulhosos, não apenas pelo que você descobriu, mas principalmente pelo que construiu a partir dessa descoberta. Helena sorriu, virando-se nos braços do marido para encará-lo. Sabe o que é mais interessante sobre heranças? Não são os bens materiais que realmente importam, mas os valores que carregamos e transmitimos adiante. E quais valores você quer que nosso pequeno Pedro e os irmãos que ele possa ter um dia herdem de nós? Perguntou Rafael sorrindo. Helena não precisou pensar muito para responder. A coragem de buscar seus próprios caminhos, a sabedoria para valorizar suas raízes e, principalmente, o entendimento de que o amor verdadeiro é a única herança,
que realmente importa no final. Ao retornarem de mãos dadas para a festa, onde Augusto agora brincava animadamente com Pedro e outras crianças, Helena sentiu uma profunda sensação de completude. A fazenda Santa Clara, com suas histórias de perdas e recomeços, continuaria sendo o cenário para novas gerações escreverem seus próprios capítulos, e aquele único real, guardado como uma relíquia preciosa, permaneceria como um lembrete tangível de que, às vezes, os tesouros mais valiosos não são aqueles que se podem depositar em um banco, mas os que se cultivam pacientemente no solo fértil do coração. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo e não perca a próxima história.